Muito bem, pessoal, nós vamos iniciar agora os nossos estudos sobre a matriz energética mundial e posteriormente a matriz energética brasileira, né? Esses serão os nossos próximos assuntos agora e nós vamos aprofundar dentro de alguns conceitos que são muito importantes. Nós não vamos ficar aqui no achismo. Eu acho que eu sei. Não. Esse é o momento aqui de você realmente aprender e entender o significado das palavras e dos conceitos dentro deste conteúdo. Então, matriz energética mundial. Vamos iniciar aqui. Vamos entender então, primeira coisa aqui, fazer essa diferenciação entre o que é matriz energética e o que é matriz elétrica. Pode aparecer para você assim lá no seu vestibular, lá no seu Enem, ou uma questão aqui nossa, e você tem que saber fazer essa diferenciação. Matriz energética, um conjunto de fontes de energia disponíveis para movimentar os carros, preparar a comida no fogão e gerar eletricidade. Matriz elétrica, conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica. Parece óbvio, né? E para muitos é óbvio, mas é uma diferença que existe, que você tem que ter bastante atenção. Ao abastecer o carro com gasolina, por exemplo, você está utilizando que tipo de energia? Energia elétrica? Não. Ao abastecer o carro com gasolina, a gasolina vem do petróleo, então você está se valendo ou está sendo utilizado ali a matriz energética daquele país. Outro exemplo, uma siderúrgica que utiliza carvão mineral para gerar energia, fundir aço, fazer ligas metálicas e etc. É energia elétrica? Né? Também não é energia elétrica e sim matriz energética. Então, fique atento quando a questão mostrar essas palavras para você. Matriz energética, fontes de energia, o conjunto de fontes de energia disponíveis. Matriz elétrica é apenas então as fontes disponíveis para a geração de energia elétrica. Então, podemos concluir que a matriz elétrica é parte da matriz energética. Muito bem, vamos lá. E energia, né? A palavra comum que está no nosso dia, o que significa então energia? Capacidade de produção de ação ou movimento. Capacidade de realizar trabalho, né? Final do dia você está cansado, você fala assim, estou sem energia. Ou de manhãzinha, né? Acordou para estudar, mas o dia anterior foi muito cansativo, não dormiu bem. Nossa, estou tão sem energia hoje. Quer dizer exatamente isso, a capacidade de produção de ação ou movimento. Ou a capacidade que você tem de realizar algum trabalho. Manifesta-se de muitas formas diferentes, como movimento de corpos, calor, eletricidade, etc. Segundo o princípio de Lavoisier, a energia não pode surgir do nada e nem pode ser destruída A única possibilidade que existe é a transformação de um tipo de energia em outro. Aí vem um exemplo aqui, ó. A energia da queda d'água nas hidrelétricas é convertida em energia elétrica, né? Então você tem ali a princípio a energia por gravidade da água represada, a energia potencial. Essa energia girando uma turbina, energia cinética, posteriormente vai ser transformada em energia elétrica. Então, pegando um pouquinho aí da física, né, para poder fazermos essa explicação. Energia renovável e não renovável. Professor, já vi muito isso aí, ótimo, já viu, agora vai aprofundar um pouco mais e vai tirar qualquer dúvida que tenha ficado aí no meio dessa sua aprendizagem. Energia não renováveis são as energias provenientes de fontes finitas, né? Exemplo, combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão. Energias renováveis, energias também consideradas como energias limpas, possuem a capacidade de reposição natural. Exemplo, a luz do sol ou a força dos ventos, que é energia eólica. A energia não renovável obtida através dos combustíveis fósseis. Quando falamos que ela é não renovável, pessoal,
nós estamos dizendo que ela não se renova na escala do tempo humano, tá? Do tempo humano, que é dado em décadas, em séculos, né? Você, se viver muito aí, é 110 anos. Pô, em 110 anos você não vai conseguir presenciar a formação de um gás natural, ou de um petróleo, ou de um carvão mineral. É claro que, se você pegar a escala do tempo geológico, que é dada em milhões de anos, vai haver sim, novamente, a formação de petróleo e etc. Quando fala-se então em não renovável, o que está querendo dizer para você? Não se renova na sua geração, não se renova na escala do tempo geológico do ser humano, que é dado em séculos. E aí, ao contrário, as outras, né, luz, o sol, o vento, etc., isso aí tudo se renova, você consegue visualizar isso aí, presenciar. Então, quais são as principais formas de energia? Nós temos a primeira aqui, que é a energia cinética, energia associada ao movimento dos corpos. Quanto maior for a velocidade em que o corpo movimenta-se, maior será a energia cinética. Voltamos aí ao exemplo da hidrelétrica, né? Por isso que a construção das usinas hidrelétricas tem que ser em locais de bastante declive, né? Para essa força da água através da gravidade gerar uma turbina. Então, é energia potencial armazenada. Ao passar, ao percorrer um caminho aí pela força da gravidade, transforma-se em energia cinética, posteriormente em energia elétrica. Energia potencial, armazenada em virtude da posição de um corpo em relação à superfície, é denominada de energia potencial gravitacional. Quanto mais alto estiver um objeto em relação ao solo, maior será a sua velocidade ao chegar no chão, caso ele inicie uma queda. Quando a energia potencial estiver associada à deformação de um material elástico, ela será chamada de energia potencial elástica. Próximo exemplo de energia aqui, energia térmica, ou seja, o calor. Está associado à energia cinética das moléculas que compõem um elemento. A manifestação do calor só ocorrerá caso exista diferença de temperatura entre dois corpos. Energia química é energia liberada ou formada a partir de reações químicas, como a energia produzida por pilhas e baterias. Energia solar, proveniente da luz do sol, é a forma de energia que pode ser aproveitada na geração de energia elétrica por meio de placas fotovoltaicas. Por exemplo, energia eólica, proveniente do movimento das massas de ar. E você já aprendeu lá no seu primeiro ano do ensino médio que as massas de ar se movimentam pelo planeta Terra devido à diferença de pressão atmosférica, né? Sempre de lugares de alta pressão, que geralmente são lugares frios, para lugares de baixa pressão, que geralmente são lugares mais quentes. Pode-se aproveitar a força dos ventos para gerar hélices turbinas na produção de energia elétrica. Energia nuclear é obtida através da fissão nuclear, em que ocorre a divisão do núcleo de um átomo, gerando a liberação de uma grande quantidade de energia. E aqui nós temos um gráfico em pizza mostrando a matriz energética mundial em 2016. Está aqui em 2016. Vamos lá, pessoal. Isso a nível mundial, tá? A matriz energética, então, todas as fontes disponíveis para geração de energia dentro daquele país. Ou agora aqui no exemplo, mundo. Petróleo e derivados, 31,9%, né? A maior fatia dessa pizza aqui. Carvão mineral, 27,1%. Dependendo de onde você estiver pesquisando, esse percentual vai variar, não tem problema. Gás natural, 22,1%. Então, aqui logo de cara, nós podemos concluir, pessoal, que praticamente aí 80% da matriz energética mundial é proveniente, é oriunda de combustíveis fósseis, que emitem gases que são altamente poluentes para a atmosfera, né? Isso prejudica muito o meio ambiente. Então, você já pode afirmar que a matriz energética mundial é baseada na exploração de combustíveis fósseis, de fontes de energia não renováveis.
Posteriormente aqui nós temos a energia nuclear com cerca de 5%, né, aproximadamente 5%, a energia hidráulica 2,5% e outros representando aí 1,6% e acabei pulando aqui a biomassa, né? A biomassa que vai ser bastante utilizada também, 9,8%. Então, a biomassa é uma fonte de energia renovável, né? Praticamente 10% aí da matriz energética do mundo está calçada na utilização da biomassa. Este gráfico aqui nós temos os países que têm o maior investimento em energia renovável. Com certeza, ao longo da sua vida de estudante, você ouviu falar bastante sobre esse país aqui em especial, né? Sobre a China, um país que é a indústria do mundo e é um país conhecido por não respeitar as questões ambientais, né? Já foi palco de discussões, já esteve na mídia a disputa de eventos esportivos na China ser interrompida devido à poluição atmosférica. A China ser obrigada a desligar ou fechar as indústrias por determinado período para poder o ar atmosférico ficar um pouco mais limpo, para haver a possibilidade de se disputar alguma coisa ali. Mas veja só que curiosidade, entre os países que ao longo dos anos, né, veja aqui que eu saio de 2004 para 2015, é um dos países que mais tem feito investimentos em fontes de energia renováveis, ou seja, de energia limpa. Olha que bom exemplo. Na frente aí, olha aqui entre as Américas e o Brasil, né? Excluindo os Estados Unidos e o Brasil, na verdade, Américas excluindo os Estados Unidos e o Brasil. Olha na frente dos Estados Unidos, pessoal, na frente da Europa. Então, a China é um país que tem tentado mudar este panorama aí de país sujão, né, de país poluidor. Principais conferências ambientais do mundo. Ora, se nós temos aqui um gráfico que mostra que mais de 80% ou 80% da matriz energética do mundo é baseada em combustíveis fósseis, com certeza houve e há ainda muita poluição. Então, vem aí as principais conferências ambientais do mundo. Nós não poderíamos deixar de falar dessas reuniões, desses acordos que foram feitos ao longo da história dos países para tentar inibir, frear essa poluição que é lançada na atmosfera, principalmente após a Revolução Industrial. Então, nós temos algumas aqui, as principais, né? Nós vamos fazer essa cronologia, vamos aproveitar esse assunto de matriz energética para falar das principais conferências ambientais do mundo e ver o que cada conferência determinou, que cada conferência, qual foi o resultado daquela reunião, daquela conferência e em que país que aconteceu. Então, a primeira conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972. O que essa data diz para mim? Primeira Revolução Industrial, meados do século XVIII, então 1750, 1760. Segunda Revolução Industrial, 100 anos após, então 1860. Terceira Revolução Industrial, 1950, já é o período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, veja só, pessoal, que o mundo já tinha passado por 3 revoluções, desde lá a exploração do carvão mineral, a questão do petróleo e a inovação tecnológica. Então, uma busca desenfreada por recursos energéticos, por matérias-primas. O mundo já tinha passado por isso tudo e apenas em 1972 que vai haver, então, a primeira Conferência Mundial, chamada também de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1972. Então, o que foi decidido, o que foi pensado, né? Quais foram os temas debatidos? Redução do uso de materiais tóxicos, preservação do meio ambiente também esteve na pauta, financiamento para promover essas ações em benefício do meio ambiente. Foi criado o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Você pode prestar atenção se você assiste televisão, lê bastante reportagem, que vira e mexe é falado sobre esse PNUMA. Principal autoridade global do meio ambiente.
O Brasil vivia a ditadura militar. Isso aqui casa com o seu conteúdo sobre industrialização, o período de industrialização do Brasil. Então, o Brasil vivia sob a ditadura militar, que priorizava o desenvolvimento econômico em primeiro lugar. O então ministro José Costa Cavalcante chegou a se pronunciar dizendo: desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição depois. Conferência de Estocolmo ainda, Suécia, continuando, realizada entre 5 e 6 de junho de 72. A primeira conferência já foi falado no slide anterior. Então, redução dos usos, financiamento, já foi. Isso aqui nós já falamos também, né? O Brasil vivia, já passamos, vamos lá. Próxima conferência, então. Próxima reunião, Protocolo de Montreal, no Canadá. Montreal, lá próxima à província de Quebec, no Canadá. 1987 e a outra 1972. Então nós temos aqui o Protocolo de Montreal, é assim que ele ficou conhecido, ó, sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. Então veja que o primeiro lá de Estocolmo, na Suécia, foram assuntos em linhas gerais. Aqui em 1987 nós já temos a primeira conferência que vai tratar sobre a questão de algo que você já estudou, que é sobre o buraco na camada de ozônio. Então contou com a adesão de mais de 150 países e foi discutido a diminuição da emissão de substâncias nocivas à camada de ozônio, como o gás carbônico, né? No dia 16 de setembro, dia em que o protocolo entrou em vigor, foi declarado como Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio. Então, dia 16 de setembro, Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. E aqui está para você poder lembrar. Lembra que a atmosfera são todos os gases que embalam, que envolvem o planeta Terra. E essa camada da atmosfera ela tem características diferentes. Lembra sempre do assunto de regionalização, né? Característica, aquilo que me dá particularidade, individualidade, ou aquilo que me torna igual aos outros. Então eu tenho aqui a primeira camada, que é de menor altitude, é a troposfera, aproximadamente aí 12 km de altitude, dependendo de onde você estiver, 12 a 15, 18, enfim, é a camada onde acontecem os fenômenos atmosféricos, né, onde os aviões aí sobrevoam e etc. Agora, o ozônio é um gás que está presente na estratosfera, que é uma camada acima da troposfera. Então, quando você fala camada de ozônio, na verdade você está se referindo à camada da atmosfera chamada estratosfera. E esse ozônio está presente nessa camada. Então, as pessoas tendem a fazer uma certa confusão. O ozônio é um gás que está presente, então, na estratosfera. Só para você poder lembrar. E aí nós temos a evolução de 1988. Não sei se você está conseguindo reconhecer que área do planeta Terra é essa, né? Lembrando do conteúdo de cartografia, projeção plana, projeção polar, projeção azimutal, projeção geopolítica, são os outros nomes. Aqui você tem o continente da Antártida. O que foi dito pelos cientistas, o que foi observado? Que os gases CFC, clorofluorcarboneto, que estavam presentes em aerossóis, em aparelhos de refrigeração, como refrigeradores, ar-condicionado e etc., era um gás que prejudicava, então, um buraco nessa camada chamada de camada de ozônio. Então se decidiu, se você pode pegar isso, se tiver um desodorante, alguma coisa, pode pegar que vai estar aí, não contém CFC, né? Algumas empresas ainda colocam isso, não contém o CFC. Agora olha a evolução, depois que se parou de se utilizar o CFC, então, de 88 para 2017, houve então a intensa redução. Professor, por que na Antártida? Devido à dinâmica atmosférica dos ventos, esses gases eliminados na atmosfera tendem a ser soprados então para essa área do planeta Terra, tá? Para a Antártida. E aqui está o rabinho do Chile aqui, da Argentina, tá aqui, pessoal. A América do Sul está aqui do lado.
Vamos então para Eco 92 ou Rio 92, o nome já diz, né, onde ela aconteceu aqui no nosso país, em 1992. Outro nome que ela é conhecida, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 172 países participaram, olha que aumentou o número, para avaliar os principais problemas ambientais e discutir metas da redução de impactos por eles gerados. Então veja que a primeira foi em 1972. Então nós estamos aqui em 92, 20 anos após. 20 anos após. Então claro que se faz uma reunião 20 anos após se decidir o que o que ficou decidido lá em 1972, vamos ver o que deu certo. Vamos ver aqui que metas foram alcançadas. Então, como resultado dessa reunião vai surgir a Agenda 21. A Agenda 21 envolvia a dimensão social, econômica, cultural, educacional, ambiental das populações. Então, veja que agora o passo já é maior. Enquanto as outras tinham um olhar mais direcionado para a questão ambiental, de certa forma um pouco que excluindo a sociedade, a interação do ser humano, o desenvolvimento social, agora em 92 você já está naquele período em que, veja só, tanto que a história vai se completando, 1991, esfacelamento da União Soviética, a Guerra Fria chega ao fim, o capitalismo de certa forma se estabelece como principal sistema socioeconômico. Você está vivendo esse período agora, pessoal, a década de 90. Então veja que os aspectos sociais, econômicos, culturais, educacionais e ambientais vão começar agora a serem discutidos, até porque os países subdesenvolvidos começam a ser observados de maneira diferente. Veja aqui a Convenção do Clima, os princípios para a administração sustentável das florestas. Administração sustentável, você lembra de sustentabilidade. Pessoal, muita atenção, todas as vezes que for sustentabilidade, a sustentabilidade ela está baseada num tripé. Um tripé, ele tem que ser bom para a economia, tem que ser bom para o meio ambiente, tem que ser bom para a sociedade. Se você faz alguma ação e essa ação prejudica o meio ambiente, você deixa de fazê-la e diz assim, não, eu sou sustentável porque eu não faço mais e não estou ganhando dinheiro mais com aquilo que eu fazia, isso não é sustentabilidade. Sustentabilidade é se desenvolver e ao mesmo tempo garantir aí os recursos naturais para gerações futuras. Temos aí a Convenção da Biodiversidade e o objetivo então era conduzir ao desenvolvimento sustentável, eu acabei de explicar o tripé, bom para a sociedade, bom para a economia e bom para o meio ambiente, como forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente. Retomou os projetos estabelecidos na Conferência de Estocolmo e discutiu sobre o clima, água, transporte coletivo, turismo ecológico e reciclagem. Durante a ECO 92 e com os resultados obtidos desde a Declaração de Estocolmo, que é de 1972, concluiu-se que, se os países continuassem a utilizar os recursos do planeta de maneira predatória, seguindo a política capitalista do lucro, não teríamos mais recursos naturais para o próximo século. Veja que deixa bem claro aqui a questão do capitalismo, Isso os países já sabem dessa exploração predatória há muito tempo. Próximo agora, 1997, um dos mais famosos, Protocolo de Kyoto, no Japão, a cidade japonesa, lá em 1997. Principal objetivo, alertar para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global. Agora já começa a ficar mais latente isso aqui em 1997. Ele entrou em vigor a partir de 2005, durante a COP11 em Montreal. Visava a redução das emissões de gases de efeito estufa na década de 90, como o dióxido de carbono, CO2. Estabeleceu-se uma meta de redução de 5,2% dessas emissões para as décadas seguintes, principalmente pelos países desenvolvidos. O Brasil foi um dos 175 países que assinaram. Os Estados Unidos, maior emissor de dióxido de carbono do mundo, não ratificou o protocolo, alegando que o acordo prejudicaria a sua economia. Quer dizer, ele não assinou novamente. Há 3 mecanismos que impulsionam a ação dos países signatários, ou seja, os países que assinaram esse protocolo de Kyoto. Então, quais são os 3 mecanismos?
uma parceria entre os países para a criação de projetos ambientalistas, a compra de crédito de carbono entre os países envolvidos e os países que poluem pouco. O que é essa compra de crédito de carbono? Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar uma questão da religião, né? Tentar fazer uma coisa aqui mais próxima. Eu sou uma pessoa toda errada, eu cometo muitas coisas que vão contra os 10 mandamentos, mas o meu vizinho aqui, ele é uma pessoa até religiosa, então eu vou pagar para ele ir na igreja, no templo, na assembleia que seja, fazer uma reza, uma oração ou uma oferenda, alguma coisa assim, entende? É você pagar para o outro, para ele preservar o que você não consegue preservar. De certa forma, que os países desenvolvidos que já utilizaram os seus recursos naturais, já poluíram o meio ambiente, eles de certa forma não conseguem fazer mais essa reversão, né? Destinam o dinheiro, por exemplo, para o Brasil. Ao Brasil, você não vai explorar o seu meio ambiente, aí os seus recursos naturais, melhor dizendo, então nós vamos mandar uma certa quantia para você. Porque qual que é a desculpa de um país para poder explorar ou destruir a natureza, o meio ambiente? É o desenvolvimento, né? Então eu vou extrair os recursos naturais, aquilo que gera dinheiro para a sociedade, e infelizmente a natureza aí vai ser degradada. E aí vem um país desenvolvido e fala: não, vocês não podem fazer isso. Opa, então me paga aqui o que eu vou deixar de ganhar por não estar explorando o meu meio ambiente. É mais ou menos essa situação. Crédito de carbono, quando um país paga o outro para poder preservar ali o seu meio ambiente. E aí nós temos criado aí o mercado de créditos de carbono. Agora vamos para a Rio+10 em 2002. Apesar de ter esse nome Rio, ela foi realizada na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, um dos países mais ricos do continente africano. Lá em 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, também conhecida como Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. O objetivo que eles tinham então era ver os avanços aí da Rio 92. Rio+10, né? 2002, a outra foi em 92, então 10 anos após aí. Serviu também para reforçar as necessidades. Atenção, isso pode ser pega de prova, tá? Rio+10 foi... Não, Rio+10 quer dizer 10 anos após ter sido realizado aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, o encontro, tá? Reforçar a necessidade e urgência de atender o que foi acordado durante a Rio 92. Os 189 países, olha que o número agora aumenta também, reafirmar a questão do desenvolvimento sustentável e conservação dos recursos naturais renováveis. Desenvolvimento sustentável, bom para o meio ambiente, bom para a sociedade, bom para a economia. O principal resultado foi a Declaração de Joanesburgo, um documento que destacou problemas como a fome e a miséria. Foram avaliados também os resultados obtidos com as demais conferências e protocolos, quais não foram tão animadores quanto o esperado, infelizmente. Rio+20, agora 2012, 2002, então 20 anos após a Rio 92, você tem a Rio+20, em 2012. Entendeu essa lógica aqui, né? Ocorreu entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, também conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. 193 participaram, foi o maior número até agora. Foram debatidas questões já em pauta e refletiu-se sobre os resultados obtidos desde 92. Elaborado o documento Futuro que Queremos. Objetivo: fortalecer e assegurar o desenvolvimento sustentável entre os países envolvidos. Foi discutida a economia verde, que significa o crescimento econômico aliado à redução da emissão de gases poluentes. E agora nós chegamos no mais atual de todos. Em 2015 nós tivemos o Acordo de Paris, que é de certa forma um sucessor do Protocolo de Kyoto. Principais objetivos, lembra que o Protocolo de Kyoto tratou da emissão dos gases poluentes, do aquecimento global. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento médio de temperatura global a 2 graus Celsius quando comparado a níveis pré-industriais. Esforço para limitar o aumento de temperatura a 1,5 graus Celsius.
recomendações quanto à adaptação dos países signatários, quer dizer, os países que assinaram às mudanças climáticas, em especial para os países menos desenvolvidos, de modo a reduzir a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. Estimular o suporte financeiro e tecnológico por parte dos países desenvolvidos para ampliar ações que levam ao cumprimento das metas para 2020 dos países menos desenvolvidos. Promover o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologia e capacitação para adaptação às mudanças climáticas. Essa transferência da tecnologia dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Proporcionar a cooperação entre sociedade civil, o setor privado, instituições financeiras, cidades, comunidades, povos indígenas, para ampliar e fortalecer ações de mitigação do aquecimento global, ou seja, diminuir essa questão do aquecimento global. Repare que ao longo dos anos esses acordos, essas reuniões, essas conferências, como você queira entender, foram abordando e abrangendo temas de ordem econômica, de ordem social, né? Foram ampliando aí o que era discutido. Entre os acordos firmados pelos países, um deles sugere que a cada 5 anos os governos comuniquem de forma voluntária os mecanismos para a revisão das suas contribuições para que as metas possam ser levadas. Então, a cada 5 anos, ou seja, agora em 2020, o país deve informar ou deveria informar o que ele conseguiu para poder reduzir aí a emissão de gases poluentes e outros assuntos. Os países desenvolvidos encontram-se à frente do acordo e devem estabelecer metas numéricas a serem alcançadas em relação à emissão de gás de efeito estufa, os chamados GEE, GEE, gás de efeito estufa. Os países subdesenvolvidos precisam elevar os esforços para continuar atingindo as metas propostas e foi aprovado por 195 países em 2015. E o nosso país, como é que ficou nessa história? O Brasil se comprometeu em diminuir a poluição, recuperar 12 milhões de florestas para combater o aquecimento global. Atualmente, o governo Bolsonaro surgiu a possibilidade do Brasil deixar de ser signatário do acordo. Bom, os países que não assinaram ou que se retiraram do Acordo de Paris. Se você acompanhou aí as últimas semanas as eleições presidenciais nos Estados Unidos, a todo momento era falado sobre as ações do governo Trump, e uma delas foi exatamente deixar o Acordo de Paris. Síria não entrou no Acordo de Paris porque é um país que vive a guerra civil lá, principalmente desde 2011. Lembra que em 2011 houve a Primavera Árabe ali no norte da África e se espalhou pelos países do Oriente Médio. A Primavera Árabe foi um levante da população que não aguentava mais governos ditatoriais, então elas conseguiram, através das manifestações, de atos de vandalismo, por vezes, pessoas que perderam a sua vida nessa causa, tirar esses governos ditatoriais. Então, a Síria não assinou o Acordo de Paris. A Nicarágua alegou que o acordo era ambicioso demais e que seria ineficaz, visto que os países apresentariam seus compromissos voluntariamente, acabando por boicotá-lo. Em 2017, após ser devastada por furacões, o então presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, aí sim ele decidiu entrar no acordo. Os Estados Unidos haviam aderido ao acordo em 2016, no governo do então presidente Barack Obama, só que em 2017 o Trump decidiu sair do Acordo de Paris. O Brasil assinou, já foi falado no slide anterior. As principais metas do governo brasileiro são aumentar o uso de fontes alternativas de energia, aumentar a participação de bioenergias sustentáveis na matriz energética. Agora eu já sei o que é matriz energética, fica muito mais fácil para entender. Para 18% até 2030, utilizar tecnologias limpas nas indústrias, melhorar a infraestrutura dos transportes, diminuir o desmatamento e restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares. Lá atrás, 12 milhões de floresta, 12 milhões de hectares. Então veja aqui, nós temos a evolução do desmatamento na floresta amazônica ao longo dos anos. Então, uma coisa é o que o governo fala, outra coisa é o que realmente acontece.
Infelizmente, na última reunião da ONU que teve, o nosso governo falou que o que provoca o desmatamento da floresta amazônica é o nativo, né, o indígena, o caboclo, né, são essas pessoas que colocam fogo para poder fazer a sua agricultura de subsistência, né. O índio, o nativo, realmente fica complicado, é um desconhecimento muito grande. Você está vendo a evolução aí. E alguns países tendem, né, falando do Acordo de Paris, da diminuição da emissão dos gases poluentes, alguns países já estão tratando de diminuir, de adotar medidas para a utilização de energias limpas. Então nós temos aqui 4 de junho de 2020, no Jornal Econômico, a Alemanha aprova estímulo de 2,2 milhões para a compra de carros elétricos. Do total de 130 milhões de euros, 2,2 milhões de euros são destinados aos cidadãos que queiram adquirir um carro elétrico, enquanto aos fabricantes serão destinados 2 milhões de euros para o desenvolvimento e pesquisa em mais tecnologia. Então, o que está dizendo para você? Que um país europeu está dando subsídios, né, está subsidiando a produção de carros elétricos, né, que não vão poluir, então, o meio ambiente. A Alemanha quer proibir carros a combustão até 2030, né, aqui do site 4 Rodas. Plano faz parte da meta de reduzir em pelo menos 80% a emissão de gás de carbono no país até 2050, né? Reportagem aqui de 2016. Reino Unido estuda proibir veículos a combustão em 2030. Medida prevista para ocorrer até 2040 pode ser acelerada para aquecer o setor automotivo e reduzir as emissões. Reportagem aqui de 2020. Enfim, pessoal, essas foram então as primeiras considerações sobre a matriz energética mundial e as principais conferências que já ocorreram. Não dá para você desmembrar esses dois assuntos, eles são complementares. No nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, nós falaremos exclusivamente então sobre essas fontes de energia renováveis e não renováveis. Até a próxima, pessoal.